Olá, qualificada audiência. Estamos iniciando hoje o Radar Empresarial. A proposta é trazer cases de empreendedorismo de sucesso aqui na região dos vales. E hoje estamos recebendo o professor Nidal Hamad, fundador do Centro de Ensino Integrado de Santa Cruz do Sul, o nosso CEISC. Olá, professor Hamad, professor Nidal, um prazer enorme recebê-lo aqui, atendendo o nosso convite, e gostaríamos muito de partilhasse dessa experiência do sucesso do CEISC, uma empresa fundada em 2015, ou seja, apenas 10 anos de existência, e que tem se transformado numa das principais empresas do seu segmento no Brasil. E até uma informação, o CEISC hoje ele já está entre as 5 principais empresas no setor de prestação de serviços em Santa Cruz do Sul. Ou seja, nesses apenas, sendo redundante, 10 anos desde a sua fundação, já se constitui numa das principais empresas de Santa Cruz e, por consequência, de todo o Vale do Rio Pardo. É um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado, César. Eu agradeço enormemente o convite, né? Soube que é uma estreia nesse programa. Me sinto duplamente honrado pelo convite e também por estar nesse momento simbólico para você também. Fico feliz e surpreso, porque eu realmente não sabia dessa informação. A gente fica lisonjeado, mas isso só reforça os compromissos de fazermos mais e melhor. Então essa que é a proposta do CEISC. E, professor Nidal, quem é o professor Nidal? Sua trajetória? Olha, vou te dizer, um cara meio obcecado, né? Eu tenho uma perspectiva de vida um tanto quanto diferente. As coisas acontecem comigo de uma forma muito natural e intensa. Comecei há muitos anos atrás no Ministério Público, durante a faculdade, a partir de uma insistência da minha esposa, que naquele momento nossa vida já não era tão confortável assim, muito pelo contrário, e meio perdido naquela fase inicial adulta, né, sem ter muito rumo, e naquela época nós já estávamos namorando, e ela meio que sugeriu, quase que uma imposição, de fazer um curso de Direito. E eu trabalhava numa lojinha semi-quebrada, ou praticamente quebrada, e acabei fazendo o vestibular, fui aprovado, e naquele momento eu imaginei que era tudo ou nada. Era desde o primeiro semestre, estudando muito, sem saber exatamente por quê, no que isso ia me acarretar, mas eu sabia que ia me devolver, o estudo ia me devolver de alguma maneira. E no meio da faculdade, aí também por insistência e imposição da Natália, naquela época nós éramos noivos, depois nós casamos, aí ela me impôs mesmo a realizar concurso público. Fiz um concurso público e ali eu entendi o que o estudo pode proporcionar. Ali eu fui aprovado no concurso público, fui nomeado no concurso público no Poder Judiciário. Me formei logo na sequência. Aí eu fiz o concurso público para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e fui nomeado em 2003, onde eu fiquei por uns bons anos. Em vez de, primeiramente, assim, ter chegado ao nome, né, de Centro de Ensino Intensivo de Santa Cruz, primeiro tu bolaste, tivesse assim, essa felicidade de iniciar primeiro pela sigla. Exato. O que eu vejo assim que seria até para os chamados marqueteiros raiz é uma revolução, ou seja, primeiro se escolhe a sigla para depois chegar no nome da empresa.
E uma sigla muito sonora e curta, né? Inclusive tem essa peculiaridade em termos assim de marketing, né? E em dado momento eu comecei a dar aula de graça para os nossos alunos da Dom Alberto, que iam fazer penal na segunda fase, e a esmagadora maioria faria penal na segunda fase. E eu dava essas aulas nos horários alternativos, vamos dizer assim, pegava uma sala que sobrava, eu pegava a galera e dava essas aulas lá sem cobrar absolutamente nada. Até um momento que começou a se espalhar. Começou a se espalhar pela cidade, aí vieram outras pessoas querendo fazer, e eu tive que organizar um curso, vamos dizer assim. E até naquele momento chegou o Ricardo, na época, Ricardo Reis, na época, ele me sugeriu, que eu não o conhecia, me sugeriu fazer uma gravação, uma aula gravada. E num primeiro momento eu não aceitei, porque eu sou muito dinâmico nas aulas, eu me movimento demais, e câmera tu fica sempre estático. Mas aí eu propus a ele o seguinte: você então me acompanha, né? Você pega a câmera e me acompanha, né? Você é mais um aluno que eu tenho. E deu muito certo, largou no YouTube, e aí começou o pessoal a gostar, e começaram, eu nem sabia que existia esse negócio de YouTube, né? E começaram a vir comentários e pessoas querendo nos conhecer, até que chegou um dado momento que nós tínhamos que formalizar, né? Eu ainda estava no Ministério Público, e precisávamos de um nome. E nós mirávamos muito num curso que estava em evidência na época, que também ele tinha uma sigla. E eu disse para o Ricardo, olha, vamos ter que achar um nome que ele seja de fácil memorização e curto, né? E registrar na internet, no domínio na internet. Mas com uma condição. Tem que ter RS no final, Rio Grande do Sul, ou SC, Santa Cruz do Sul. Até que um dado momento ele chegou no CEISC, e ele me mandou uma mensagem de dar o CEISC. E aí eu perguntando para os estagiários do MP, CEISC, o que vocês acharam? CEISC. Digo, registra CEISC, depois a gente vê. CEISC, daí ele pegou e registrou o domínio. Ele CEISC, e agora o que significa CEISC? Eu digo, boa pergunta. Não sei, vamos inventar. Aí eu inventei o Centro de Ensino Integrado Santa Cruz, né? Justamente, a sigla nasceu depois, a sigla nasceu exatamente antes do nome. O nome ele nasceu depois da sigla. E hoje a trajetória, assim, aliás, os serviços ofertados pelo CEISC, inicialmente, ou seja, os cursos para os estudantes concluintes, né, do curso de Direito, buscando aprovação no exame de ordem, né? Mas hoje praticamente já, além dos concursos, além do exame de ordem, né, também tem os concursos públicos, né, concurso do INSS, concurso das polícias civis pelo Brasil afora, né, vários outros tipos de concurso, e também já adentrando muitas vezes, adentrando também na área de pós-graduação, né, nos principais ramos do direito, pelo menos por enquanto, né. Exato. São praticamente ali 300 colaboradores hoje, né? Ou seja, já é, além de uma das principais empresas recolhedoras de ISS do município, também uma grande empregadora, né? de profissionais de todas as áreas, né? Mas principalmente profissionais gabaritados, como são os professores, doutores, mestres em direito. E o número assim de alunos aprovados no Brasil, ou de alunos que passaram pelos cursos do CEISC, aproximadamente? Olha, de catalogados aprovados, mais de 270 mil só em OAB, né? Eu estimo que muito mais de milhões de alunos já passaram por nós, mas independentemente de números, né, para mim, o que vale, na verdade, são pessoas. Quando você fala que tem cursos para OAB, cursos para concursos, preparação para concursos, pós-graduação, prática,
Na verdade, é uma pessoa que nos procura para que nós auxiliemos a ter um melhor futuro. É uma pessoa que deposita parte da sua esperança lá na frente nas nossas mãos. É uma pessoa que, por alguma razão, nos escolheu para, naquele momento da vida dela, dar uma virada de chave. E isso é de extrema responsabilidade, porque eu não estou lidando com uma única pessoa, eu estou lidando com um círculo familiar. Se eu conseguir atingir essa pessoa, eu vou também mudar a vida da família dela. Então, quando eu falo 270 mil, multiplica por 4, né? Só em OAB. Então, para nós, isso é de extrema responsabilidade. A gente não brinca com sonhos, né? São sonhos, são futuros. É como se você estivesse fazendo algo que vai transformar a vida. E isso é um privilégio para nós. Para mim, isso é inexplicável e inegociável. Então, a gente não mede o CISC em números. Nós medimos o CISC em pessoas. Quando você fala de 300 colaboradores, eu multiplico isso também numa média de 3 ou 4. E eu faço muita questão de termos colaboradores. Eu gosto de ter colaboradores. E eu gosto também de que eles se sintam à vontade, que eles se sintam num local onde eles possam produzir, que eles possam se desenvolver, que eles possam se sentir bem, porque afinal de contas eles passam boa parte da vida deles naquele local. E também, quando se menciona professores, nós temos professores da região e eu faço questão de também termos muitos professores da região. Nós nascemos, o CEISC nasceu com professores da região. Depois que, obviamente, na medida que foi expandido, vieram outros professores e hoje a gente tem a alegria de ter professores de todos os estados, praticamente de todos os estados do Brasil, né? Desde a região norte, nordeste, então são professores do CEISC. Então são todos eles reunidos por um único propósito, né? Se eles não tiverem dentro de uma cultura que a gente estabeleceu, que é uma cultura do fundador, que é uma cultura da Natália, que é uma cultura que é empregada pela diretoria, difundida pela diretoria, então ele não tem sentido estar conosco. Qual é esse propósito? Esse propósito é simples: contribuir para transformar vidas através da educação. E também uma das áreas, vamos chamar assim, de negócios da CEISC também é o aperfeiçoamento dos jovens advogados, a chamada prática jurídica, né? Ou seja, ele já foi aprovado no exame de ordem, né? E ele passa a exercer ou a querer exercer efetivamente o exercício aí da advocacia. E o CEISC também tem cursos, né, aperfeiçoamentos nessa área, né? É que nós entendemos que chegou um dado momento que os alunos eles têm uma experiência boa conosco e, afinal de contas, eles conseguiram atingir o objetivo. E, naturalmente, eles querem permanecer conosco. Eles querem também buscar a evolução deles junto a nós, porque já deu certo uma vez, por que não ia dar uma segunda vez? Entendendo isso, ou verificando isso aí, vem a análise do empreendedor, agora do empresário. Não é mais o professor que tem a sua ideologia, que tem o seu propósito, mas agora pensando numa visão empresarial, como é que tu faz? Tu tem que criar um LTV. Tu cria um LTV para fazer com que esse aluno ele permaneça a maior parte do tempo junto conosco e com CAC bem baixo, porque ele já tem o lead dele, eu já tenho ele conosco. Então praticamente eu não gasto para conquistá-lo, ele já está conquistado. Então ele vai poder ir para a prática, ou ele pode ir fazer pós-graduação, ou ele pode ir fazer concursos públicos. Então ele tem dentro da área de interesse dele os caminhos que ele pode percorrer. Então a gente proporciona isso a eles. No começo, quando o CEISC nasceu, era só eu, era só a segunda fase de direito penal. Não existia mais nada, nenhum curso, nada. Não existia absolutamente nada. E naquele momento as pessoas já começaram a pedir mais coisas. E eu comecei a entender que
Não adianta eu querer nichar na área de penal. As pessoas, elas têm o interesse de termos variações de serviços que poderíamos prestar. Aí vieram as outras áreas, civil, trabalhista, constitucional, tributária, empresarial e depois mais concursos públicos, daí foram pedindo mais prática e foram pedindo pós-graduação, e a gente foi só entendendo os interesses, entendendo as dores das pessoas, dos nossos alunos, e buscando solução. Basicamente foi isso. E vamos estabelecer assim, uma linha do tempo, né? Ou seja, o CEISC que foi fundado em 2015, começou a se expandir aqui na região, vamos colocar assim, no estado do Rio Grande do Sul, e se expandiu, tem uma estrutura, uma filial, um escritório em Porto Alegre, São Paulo, e vem mais novidades por aí. Vem. Aí que a gente também começou a compreender que quando nós tomamos começamos a tomar uma dimensão, e veja que nesse meio tempo, nesse período, eu ainda estava no Ministério Público. Eu pedi a exoneração, foi em 2021, se não me falha a memória, acho que foi 2021, onde eu pedi a exoneração. Eu acho que, em termos empresariais, no modelo empresarial e no modelo de gestão mesmo, o CEISC, que eu posso dizer que tem 4, 5 anos, onde nós começamos a nossa escalada. E curiosamente, coincidiu com a pandemia. A partir da pandemia, que foi um momento extremamente complicado, um momento extremamente difícil para todos nós, né? E foi ali que eu precisei entender como é que é fazer gestão de pessoas. Porque naquele momento muitas pessoas dependiam de uma decisão que eu fosse tomar, porque todos nós estávamos com medo, né? E imagina que uma pessoa que está recebendo seu salário, do nada, dali a pouco ele deixa de receber, naquele momento extremamente dramático. Naquele período eu entendi que, e isso ficou muito evidente, que as pessoas valem muito mais do que números. Então não demitimos ninguém. Nós mantivemos os salários, mantivemos até onde deu vale-refeição, mantivemos tudo que foi possível, né? Passamos esse período, né, sem precisar demitir ninguém, né? E me lembro como se fosse o pessoal trabalhando de casa e nós criando variações de cursos para aqueles que já estavam, porque em algum momento aquilo já ia passar. E depois que isso passou, aquela tragédia toda, a gente entendeu que tem sentido ali, que eu vi que tinha uma cultura estabelecida. Então, os nossos colaboradores, eles trabalham com a alma mesmo, eles trabalham, eles produzem sem você precisar estar a todo momento instigando ou impulsionando. Não, isso muitas vezes vem ao natural. Obviamente que com a expansão não tinha mais como nós nos limitarmos espacialmente falando a Santa Cruz. Então nós precisávamos ter uma filial em uma unidade em Porto Alegre, que tem um número expressivo de colaboradores lá. Na parte de concursos públicos e marketing de concursos públicos, boa parte está lá. Uma unidade em São Paulo, porque é um centro, nós temos que estar lá presente. Então nós temos um andar todo que é do CEISC, com colaboradores também, com estúdios de gravação, também proporcionando ter presencial, porque lá em São Paulo é possível de você fazer eventos ou alguma atividade presencial, porque o número de pessoas permite isso. Em Santa Maria, porque os colegas de Santa Maria, eu achava muito perigoso eles terem que se deslocar durante a noite. Eu ficava muito preocupado, né, quando colegas que vinham da aula, aqui muitos deles, eles resolviam voltar no mesmo dia, e aquilo me preocupava demais. Eu até peguei e disse, vamos criar um estúdios lá em Santa Maria,
para esses colegas não precisarem se deslocar, né? E agora, Recife já está em fase de de conclusão, e Brasília, né? E não sei se a gente não vai criar isso tudo criando estúdios, né, para facilitar as gravações, facilitar os deslocamentos dos professores e também os nossos, né, para nós também termos mais relações também com o pessoal do Nordeste, com o pessoal também do Centro-Oeste. Então é estratégico, é como se fosse um posicionamento estratégico mesmo. Mas qual é a mágica, né, de transformar essa qualidade, né, essa presença de palco não só sua, mas também dos demais professores, né, do CEISC, essa mágica da presença de palco física, transmiti-la pelos sistemas, né, pelas redes, assim, para a performance dos alunos do CEISC? É uma boa pergunta, né? É uma excelente pergunta. Eu sempre tive a preocupação de manter a postura de professor raiz. Tanto que nós somos, acho que o único curso do Brasil, um dos únicos cursos do Brasil que nós trabalhávamos com quadro. Isso não existe em AD, não existia em AD. Trabalhávamos com quadro mesmo, né? O câmera com canetão, né? E isso, aos olhos dos demais cursos e do centro do país, isso parecia ser algo jurássico. Mas era algo que conectava o aluno que se acostumou a vida toda a ter aquele tipo de aula, com a diferença de que ele está de um lado da tela e o professor está do outro lado da tela. Mas a conexão é a mesma. Então nós costumamos sempre estabelecer esse tipo de conexão. Então isso durou por muitos anos, de ter o quadro mesmo. Só que chegou um dado momento, isso depois da pandemia, nós também percebemos que a característica do aluno mudou. Ele passou a ser muito mais digital. Então não dava mais para nós mantermos aquele mesmo modelo. Só que eu não poderia simplesmente ignorar minha essência. A essência dos professores do CEISC. O que nós fizemos? Passamos a ter um outro modelo de entrega de conteúdo, que era um quadro, que mantivemos o quadro, só que agora um quadro com tela digitalizada, tela interativa, onde é bem mais moderno. Eu continuo dando aula em movimento, continuo dando aula em pé, continuo dando aula fazendo os esquemas, só que agora eu tenho a possibilidade de já levar os esquemas prontos. Porque para mim, professor é aquele que pisa dentro de uma sala de aula e sente frio na barriga. Se o cara não sentir frio na barriga, ele está no lugar errado. E olha que eu dou aula há muitos anos. E todas as vezes que eu boto o pé numa sala de aula para transmitir qualquer aula, eu sinto frio na barriga. O dia que eu parar de sentir esse frio na barriga, eu paro de dar aula. A metodologia que foi desenvolvida ao longo desses 10 anos praticamente é o que sintetiza assim, essa 90% dos alunos do CEISC indicam o CEISC para os seus amigos, seus colegas, né? E também acho que tem um diferencial que é chamada atmosfera CEISC, né? Que é esse relacionamento com as comissões de formatura, com os grêmios estudantis, ou seja, poderia desenvolver melhor essa forma de se relacionar com essa comunidade de estudantes e de graduados? É muito interessante isso, porque eu, como aluno, eu devo tudo na minha vida para as aulas de graduação. Eu não fiz preparatório, né? Vou jogar contra agora, mas eu não fiz preparatório. Quando eu fui fazer preparatório, eram de isoladas, porque lá no interior não tinha isso. E naquela época estava surgindo os preparatórios via satélite do Luiz Fábio Gomes, LFG. Mas tudo que eu devo, né, e a Natália, ela me acompanhou ao longo da graduação, porque nós fizemos junto a faculdade,
é estudar durante a graduação. Eu era um obcecado por estudar, mas talvez mais por necessidade, naquela época, por desespero, porque se não desse certo aquilo lá, nada na minha vida dá certo. É como se você estivesse apostando todas as fichas em algo que era imprevisível, mas que poderia dar um bom resultado. Então, tudo que vinha na minha cabeça é estudar, para que eu pudesse mudar a minha vida, né, que não era boa. Então, isso para mim era o fundamental. Depois, do outro lado, como professor universitário, eu fazia questão de ser professor dos primeiros semestres. Segundo, terceiro semestre, para pegar essa gurizada, que eu costumava dizer que eram os inimputáveis, que tinham gurizinhos de 17 anos lá, e também fazer com que eles entendessem que, porra, a vida é boa, é bonita, mas que também você precisa ter responsabilidade, tem que ter o equilíbrio, né? Você aproveitar a faculdade, eu dizia, aproveita a faculdade, deem bastante beijo, se divirtam bastante, mas tem momentos que você também tem que encarar com responsabilidade, que você tem que estudar, que você tem que aprender. Então, a faculdade, a graduação, para mim, ela é indispensável. Se bem aproveitada, você tem praticamente um futuro garantido. Então, por isso que, junto com a Candice Schirmer, que é a idealizadora, nossa diretora de expansão, né? Então eu atribuo a ela esse mérito, esse projeto foi concebido a partir dela, é a paixão dela. Eu, na verdade, só não atrapalho, né? Mas veio muito ao encontro do que eu também imagino, né? Do que eu penso. Porque é um projeto que ela trabalha dentro das instituições. No que nós podemos ajudar as instituições? Não substituir, né? Mas contribuir. Como é que a gente pode acrescentar, colaborar para que o aluno que vai sair no final, ele possa sair melhor e pronto para fazer uma prova da OAB que é extremamente desgastante, que testa o emocional numa pessoa, a saúde mental dos alunos fica absolutamente prejudicada. Em muitos casos, muitos relatos nós temos de pessoas num desespero, numa agonia, muitas vezes em depressão. Por isso que nós temos psicólogos dentro do CEISC para atender essas pessoas. Muitas vezes em termos de lives e conteúdos que eles geram, porque é extremamente desgastante. Então, os alunos, eles chegam para fazer a prova, eles parece que saem do corpo. E eu atuo ainda na linha de frente com esses alunos e eu recebo mensagens diárias de histórias inacreditáveis, né? E aí eu fico pensando, se talvez esses alunos eles estivessem um pouco mais dentro da graduação, talvez eles sofreriam menos agora. Então é por isso que, a partir dessa ideia da Candice, vamos pegar nesse projeto, vamos nos apresentar, nos colocar à disposição para tentar amenizar um pouco esse impacto que o graduando, né, e o graduado vai sentir logo quando sair. Se discute muito dentro dos segmentos empresariais essa questão da geração Z, decifrar a geração Z, que é a geração que está chegando hoje também às aulas, né, aos cursos do CEISC. E o senhor, que já foi professor de outra geração e também foi aluno, né, e um aluno bastante disciplinado, até pelo que tu colocaste aqui, né? Como é que se relacionar com esta geração e fazer assim esta geração ter a disciplina que o aluno Nidal Hamad tinha quando na graduação? Nossa, que pergunta. É um desafio, né? É um desafio diário. Você é uma outra forma de tratar, é uma outra forma de pensar. E às vezes com seus aspectos positivos, outros aspectos
negativos, eu posso atribuir alguns aspectos positivos no sentido de que na minha época era muito comum o cara sair, ir para as baladas, tomar os seus porres e ir para casa. Hoje você não percebe muito isso. Eu posso te falar isso com uma certa tranquilidade porque eu tenho 2 filhas, né, uma com 22, outra com 12, e elas são muito de boa assim, não são de baladeiras, vamos dizer assim, né? Se bem que a mais nova, né, não sei. Bom, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas, e são muito, e principalmente a mais nova, não, a Nick, de 22 anos, ela já pegou o início dessa fase, mas hoje, a Bellington é impensável vê-la sem celular, né? É muito difícil de você conseguir deliberar sobre isso e encontrar o equilíbrio, né? Porque você está tendo um instrumento que ele, mal ou bem, ele também serve para situações que são úteis, obviamente, como nós nos comunicarmos com ela, como, por exemplo, dentro da escola. Então, não tem como simplesmente você limitar o acesso. E outro também, em épocas de estudo, obviamente, que a gente limita, e ela já sabe disso, mas é uma questão de construir, né, mas tem situações em que hoje é uma extensão do nosso corpo, né? O celular é uma extensão do nosso corpo. Hoje você não faz nada na vida sem o celular. E essa geração, hoje, ela não consegue mais deliberar por si só. E isso vem muito também agora fortemente e vai piorar ou melhorar, depende do ponto de vista, com a inteligência artificial. Hoje não se faz nada praticamente sem inteligência artificial. Você constrói pensamentos por meio de inteligência artificial. Quer dizer, você constrói não, a inteligência artificial constrói. Nós, do CIS, que hoje nós estamos investindo muito em inteligência artificial. Muito mesmo, mudando toda a nossa plataforma, mudando todo o nosso... porque nós vamos ter que nos adaptar. E eu já vou aqui, se algum empresário for nos escutar depois, e provavelmente sim, senhoras e senhores, se você não entrar em inteligência artificial, vai ter problemas. Está fora do mercado. Está fora do mercado. Vai ter problema. E se não entrar, rápido. Porque a inteligência artificial, o que você fizer hoje, amanhã já está muito mais evoluído. Chega um dado momento que você não treina mais a inteligência artificial. Hoje você ainda, em algum aspecto, você treina. Ela vai ser autotreinável. Vai chegar num dado momento em que ela vai se autogerir e você não vai precisar fazer nada. Ela vai fazer tudo por você. Agora, tu imagina a geração Z e aí vem as outras gerações, onde ela, com um clique, tem tudo à sua disposição, né? É preocupante, né? Mas temos que ter eu sempre sou um otimista, aprendi a ser otimista, de que tomara que as pessoas elas ganhem consciência de bem utilizar essa ferramenta que é irreversível, né? É irreversível. Se bem utilizado, eu acho que nós vamos ter um avanço absurdo. Agora, quem não souber utilizar vai ter muitos problemas. Perfeito, ela vai fazer parte aí, já faz parte da matriz SWOT de qualquer organização, ou seja, tem oportunidades e tem ameaças. É exatamente isso. Mas eu queria também lhe perguntar sobre o CISC-MED. Pois é. Pois é. Sabe que chega um dado momento assim que dentro do aspecto empresarial, e a gente vai aprendendo, né? Tu tem o motor 1 e o motor 2. O motor 1 nós já estamos consolidados, estamos bem estruturados. A parte dentro de esses cursos para OAB, para concursos em geral. Mas daí certa vez eu estava num desses encontros, desses clubes, lá em São Paulo, e alguém me falou alguma coisa sobre essa área de medicina. E eu digo, cara, eu acho que tem alguma coisa que dá para fazer de boa, hein?
E aí surgiu, chamei o Will, o Dr. William, digo, Dr. William, vamos, o que tu acha? Ele, tô contigo. Pronto. Então a gente já está idealizando esse CISC Med, indo para a área da medicina, para preparação para residências médicas, e não duvido nada, e eu acho que num curto espaço de tempo vai chegar um dado momento em que também será necessária uma prova de habilitação para a medicina, para médicos. Essa mesma prova de habilitação que tem para a OAB não vai demorar muito tempo, só de ser esse ano, o ano que vem, é bem possível que venha. Então eu estou me antecipando, na verdade. Então eu já estou me antecipando para também entrar nesse nicho, né? Então é como se eu estivesse indo para o motor 2 dentro do grupo de CISC. Grupo CISC. E nós temos muitos projetos ainda de expansão. A Candice, ela é diretora de expansão, né? Para buscar outras áreas de atuação dentro da educação. Então tem muitas coisas para a gente fazer. Eu costumo dizer que a gente está sempre recém no início, né? Sempre no começo. Professor Nidal, eu vi aí um boato entre os colaboradores do CISC que o professor Nidal é sempre um sério candidato a funcionário do mês. É o primeiro a chegar e o último a sair. Ainda sobra tempo para o envolvimento da CISC junto à comunidade de Santa Cruz do Sul. O CISC é o patrocinador master do nosso Corinthians, né? Como se dá esse envolvimento aí com a comunidade e principalmente com a área de esporte? Bom, primeiro que eu até pleiteio, mas nunca consigo, porque a minha foto nunca fica lá. Eu só tenho a foto lá na parte dos concursos, é a foto do professor Patrick, não funciona no mês, eu só pleiteio, né? Mas ainda consigo chegar a esse momento, né, culminante da minha atuação sendo funcionário do mês. É como eu disse no início, né? Eu acho muito importante de você criar uma conexão com a comunidade. Até pouco tempo atrás, a comunidade não sabia que nós existíamos. Nós nunca pedimos auxílio para ninguém. Às vezes, até mesmo nós tivemos, em alguns instantes no início do CISC, objeções aqui dentro, né? Objeções fortes aqui dentro. E eu tive que, vamos dizer assim, me impor para eu poder levar o CISC adiante, né? Mas eu sempre acho que todo mundo, toda empresa, ela tem que saber também ter um senso de responsabilidade coletiva. Ele também tem que ter essa responsabilidade de estar inserido dentro da comunidade. E eu, desde que eu me conheço por gente, eu enalteço Santa Cruz, sempre falo da Oktoberfest nas minhas aulas. Vem gente de outros estados, ninguém sabe aqui, mas muitas pessoas de outros estados vêm conhecer Santa Cruz a partir das nossas aulas na Oktoberfest. Então sempre vai ter, porque eles vêm nos visitar, eles aproveitam para nos visitar, eles aproveitam para nos conhecer. Então nós recebemos visitas quase que mas corriqueiramente de pessoas que do nada aparecem para nos conhecer. Vem gente de Pará, vem gente de Goiás, vem gente de outros. Eu já ganhei cachorro de aluno, já ganho cerveja quase que semanalmente. Eles me mandam cervejas artesanais, que eu brinco que eu coleciono, né? Então, esse carinho, né, eu tenho que retribuir. E para o CISC que está inserido na comunidade, é inegociável também. Obviamente que quando a gente entra no basquete, por exemplo, nós temos um setor de análise de patrocínios, né? E eu sempre brigo com esse setor, porque ele diz, não vai dar. Eu digo, vamos lá, vamos, né? Vamos, né? Porque eu gosto, sabe? Eu gosto de estar no ginásio e ver aquelas 3, 4 mil pessoas vibrando, felizes, né? Não é algo que eu posso dizer assim, superficial. Eu gosto daquela atmosfera, porque são pessoas que naquele momento, sei lá, 1h30, 2 horas, elas estão ali
pensando, torcendo por um time que é de Santa Cruz do Sul, né? E aquele momento para mim é mágico, né? Independentemente do resultado, é claro que a gente quer sempre vitória, mas independentemente disso, tu vê aquele público lá feliz naquele momento, né? E o mais legal, os meus colaboradores adoram também, gostam de ir, a minha família vai, né? E é como se você tivesse tendo um delírio bom coletivo, né? Então, eu gosto de estar, eu quero estar presente nesse cenário. A Oktober dispensa também qualquer tipo de argumentação, porque a Oktober ela já um patrimônio do Santa Cruz do Sul, e eu não consigo imaginar de nós não estarmos inseridos também nesse contexto. Eu me lembro do ano passado, foi a primeira vez que nós, e por alguma razão a gente não fez isso antes, né? Acho que no fim da história, a Dani, que é a nossa vice-presidente, que acabou encabeçando, e a gente acabou, a Natália também é muito insistente também de fazer Oktober, ela gosta muito também disso, e aí a gente acabou patrocinando. Eu me lembro como se fosse hoje, acho que depois que terminou o show, a gente foi para um camarote e eu chorava. Mas chorava copiosamente, mas chorava, porque eu não imaginava que um dia eu estaria ali. Quando nós chegamos aqui em Santa Cruz do Sul, acho que na primeira vez que a gente foi no Oktober, né? Era eu, a Natália e a nossa pequenininha no pavilhão central, dançando bandinha sem saber o que estava acontecendo, porque era a primeira vez. E aquilo me veio à cabeça naquele momento. E no desfile também, quando tu vê teus colaboradores felizes, os teus colaboradores tendo orgulho de estar desfilando pelo CEISC e entonando às vezes o nome do CEISC, e tu vê que a comunidade passou a conhecer também o CEISC, embora não saiba exatamente o que faz, mas o que importa é que sabem que o CEISC é de Santa Cruz, e para mim já é o suficiente, né? Isso é muito gratificante, e isso para nós agrega valor a mim, agrega valor à minha família, agrega valor aos colaboradores, e eles se sentem cada vez mais orgulhosos de pertencer ao CEISC, sabendo que o CEISC pertence a Santa Cruz, né? Isso para nós é inexplicável, porque gera um senso de unidade, e é isso que a gente prega dentro do CEISC, e isso e nos deixa felizes. É isso que é mais importante, que nos deixam felizes. Eu, que nunca imaginei que ia usar uma roupa de fritz, a Natália chega lá com duas. Fiquei relativamente feio, mas tá tudo bem. Não, fiquei bonito. Fantástico, professor Nidal. Quero agradecer o fato do senhor ter vindo aqui aos estúdios do Grupo Arauto, né? Agradecer também a presença da sua sócia, sua esposa, doutora Natália, o time de marketing aqui da CEISC, né? É que o ferro é duplo, né? Esposa e sócia, né? Eu vou te contar, né? E agradecer também essa lição de empreendedorismo, né? E essa manifestação de amor a Santa Cruz, dessa ligação do senhor, da sua família, da CEISC, né? Do CEISC, com a comunidade aqui de Santa Cruz do Sul. Parabéns, e deixo aí para fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, foi um prazer estar aqui, e dizer principalmente para os jovens, né, aqueles que estão nesse início daquele momento angustiante da vida, o que eu vou ser quando crescer, né? Eu digo, cara, independentemente do que você será, o importante é começar. Não existe um melhor momento para começar. Você tem que começar e entender que se você for para o empreendedorismo, entender que não existe estabilidade. Existe trabalho e, principalmente, muita coragem, né? Coragem de se arriscar, coragem de se expor, coragem de enfrentar e sempre seguir em frente, apesar de tudo e apesar de todos. Às vezes também tem essa, né? Então você que está iniciando uma carreira, estuda, porque eu posso te assegurar, eu sou prova viva disso,
que o estudo devolve. Estudo devolve e devolve em dobro. Este foi o primeiro episódio, o primeiro case do Radar Empresarial aqui nos estúdios do Grupo Arauto.